A gente está numa jornada de 40 dias fazendo a leitura deste livro, Uma Vida com Propósitos. E aí o que é que acontece? A gente está numa sequência que não é uma palestra, não é um treinamento, é um estudo. Então nós estamos juntos lendo esse livro. E qual o grande objetivo da leitura desse livro? Encontrarmos no final o nosso propósito de vida. A gente só vai ter essa resposta após os 40 dias de conexão. E eu tenho pessoas que estão comigo aqui desde o primeiro dia. E hoje é o dia 10. Gente, hoje foi desafiador para eu chegar aqui no horário. Eu tava numa live que começou às 7, terminou 9 alguma coisa, bem distante da minha casa. Vim voando, deu tudo certo. E graças a Deus a gente tá aqui junto. Pra quem chegou pela primeira vez e falar, ô Zandra, eu vou começar hoje o dia 10, mas eu queria saber o que você compartilhou nos dias anteriores. A primeira alternativa é você comprar o livro que está disponível online, eu acredito que na Saraiva, na Cultura, na Amazon, onde você escolher, tá? E você comprar o livro vale muito a pena, o conteúdo transformador. E se não, o que é que eu fiz? Eu tive o cuidado de gravar 15 minutos de cada dia. Na realidade, a gente faz a live aqui, a live dura 1 hora, não fica gravada. Eu salvo essa live, o que é que eu faço? Eu recorto 15 minutos, os 15 melhores minutos que a gente discutiu aqui, faço um recorte e compartilho no meu Instagram. Pra quê? Pra que você possa ser alcançado. Tem gente que começou a participar das lives com a gente, entrou na jornada com a gente após assistir esses vídeos. Só tem um porém, gente. Ontem eu salvei, cliquei no botão salvar, cumpri a rotina que eu tenho feito todos os dias para fazer esse resumo. E aí o que é que aconteceu? A live de ontem eu não consegui salvar para fazer o recorte. E aí como nós aprendemos nessa caminhada, e um tempo atrás eu poderia dizer, puxa, não acredito que eu perdi e tal, logo ontem que foi o tema, como fazer Deus sorrir, ontem foi lindo, lindo, lindo. E eu poderia fazer isso, eu poderia reclamar, mas o que é que eu pensei? Olha, se não ficou salvo, é porque aquele conteúdo era exclusivamente para quem estava aqui ontem. Então o que eu quero dizer para você, não fica pensando, hoje eu não vou assistir não a jornada, porque pode ser que depois eu pegue os 15 minutos. Não, não faz isso não. Tenta estar todos os dias online, todos os dias conectados, porque pode ser que a gente não consiga gravar, eu não consiga fazer o resumo e você não vai deixar de desfrutar do conteúdo. Então, só quem desfrutou do conteúdo de ontem, como fazer Deus sorrir, foi quem estava online. Então, o que é que eu faço? Normalmente, antes de começar o capítulo, eu venho trazer um resumo geral sobre o que nós falamos de uma forma bem breve. Desde o primeiro dia até agora, o que é que a gente tem falado? A gente já falou sobre que tudo começa com Deus, Deus nos formou, Ele sabe quem nós somos, e nós falamos sobre o que é que pode acontecer na nossa vida em 40 dias. 40 dias focado no objetivo, num propósito, numa meta. O que é que pode acontecer na nossa vida? O que é que a gente pode aprender na caminhada? O que é que a gente pode tirar de proveito em toda essa estrada? A gente falou sobre o tema Você não é um acidente e entendemos que nós somos projetados por Deus. Nós nascemos com um objetivo, Deus sonhou com você, Deus escolheu quem seria seu pai, quem seria sua mãe, a cidade que você nasceria, o que é que você faria. Deus planejou tudo, Deus separou tudo de forma muito especial para você. Então mesmo que você não tenha sido planejado pelos seus pais, você foi planejado por Deus. Então comece a comemorar porque você existe. Nós falamos sobre o que é que dirige a nossa vida. Tem muita gente que tem a sua vida dirigida pela culpa, por rancor, por medos, materialismo, por necessidade de aprovação. Tem gente que tem a vida precisando que alguém aprove ela o tempo inteiro. Mas as pessoas que têm uma vida direcionada por propósitos, essas pessoas conhecem seu propósito de vida e por isso elas têm mais leveza, elas simplificam mais a vida. A vida dessas pessoas é mais direcionada, elas entendem qual o seu propósito e estão preparadas para a eternidade, que é o nosso grande objetivo final. Nós falamos sobre que fomos criados para ser de uma forma eterna, fomos planejados para sermos eternos, por isso é tão difícil para a gente aceitar a morte ou entender a morte. E para isso a gente falou sobre a vida, simbolizando a vida como um ensaio geral, como se estivéssemos nesse ensaio geral e para a gente desfrutar da vitória final, da recompensa final, vai ser fruto do que é que a gente
planeja, o que é que a gente planta nesse ensaio geral. O que é que você faz diante das lutas que você passa, das dificuldades que você passa? Quais são as suas reações diante disso? A gente falou sobre como enxergar a vida do ponto de vista de Deus. E a gente falou sobre os testes que nós passamos. A gente passa por muitos testes na vida. E esses testes normalmente servem para nos fortalecer, para forjar o nosso caráter. Deus nos confiou algumas coisas em nossas mãos. E algumas coisas não são tão grandes como nós queremos, tão grandes como nós planejamos. Mas nós só alcançaremos essas coisas grandiosas que Deus tem para nós se nós formos fiéis nas coisas pequenas. Então, o que é que você tem feito com as pequenas coisas que estão nas suas mãos? Você tem dado o seu melhor? Você tem compartilhado? Você tem sido uma pessoa de valor, de agregar, de somar na vida do outro? Nós falamos sobre a vida como uma atribuição temporária. Então, já que o mundo não é o nosso lar e eu estou de passagem aqui, o que é que eu posso fazer para que essa passagem seja marcante, seja única? Nós falamos sobre a razão de tudo. E qual é a razão de tudo, Zandra? Adorarmos a Deus, amarmos as pessoas, seguirmos o exemplo de Jesus, servir as pessoas, falarmos do amor de Deus para com o outro. A gente entendeu que nós fomos planejados para agradar a Deus. E a gente aprendeu ontem o que faz Deus sorrir. E algumas coisas que permitem que Deus possa sorrir quando nós amamos a Ele acima de todas as coisas. Quando nós não permitimos que nada seja mais importante que Ele. Ele está em primeiro lugar. E quando a gente faz isso, a gente faz Deus sorrir. A gente faz Deus sorrir quando a gente confia nele completamente. Quando a gente obedece a Ele incondicionalmente. E quando nós usamos as nossas habilidades. Então Deus nos deu habilidades, nos deu competências, nos deu, talentos, dons. Então a gente se alegra, a gente faz Ele sorrir quando nós usamos os dons que Ele nos deu. Então imagine um pai ou uma mãe que deu um presente para o seu filho. Ele se alegra em ver seu filho brincar com aquele presente, vestindo aquela roupa que ele ganhou de presente, usando aquele eletrônico que ele ganhou de presente. Então, quando você dá algo de presente para a pessoa, você se alegra quando ela usa. Então, Deus se alegra quando você usa os talentos e os dons que Ele te deu. Então, tá na hora de colocar esse talento para funcionar, para acontecer. E o tema de hoje é a essência da adoração. A essência da adoração. A gente vai falar sobre a adoração hoje. E começa num texto bíblico que está em Romanos 6,13, que diz assim: entreguem-se completamente a Deus, para que Ele use vocês a fim de fazerem o que é direito. Então Deus quer usar você, onde você estiver, no seu trabalho, na sua vida, na sua faculdade, na sua casa, onde você estiver, você tem uma utilidade e Deus quer usar você. Só permite de quê que Deus use você? De você autorizar e dizer: Deus, eu quero que o Senhor me use, eu permito que você me use de repente para fazer a diferença onde eu estiver. Eu postei hoje no Dia do Trabalhador, aliás, parabéns para todos os trabalhadores hoje. E eu postei hoje uma frase lá no meu feed, eu postei assim, cause impacto. Cause impacto por onde você passar, porque mesmo que você seja desconectado daquelas pessoas, desconectado daquele meio, desconectado daquela cidade, não importa. O que vai ser mais importante é que enquanto você estiver naquele lugar, você vai causar impacto a ponto de nunca mais você ser esquecido. As pessoas vão lembrar do que você fez naquele lugar, as pessoas vão lembrar das coisas que você plantou, das sementes que você plantou, que certamente vão germinar e gerar muitos frutos. Então causa impacto por onde você passar. E aí diz assim, na civilização competitiva de hoje, somos ensinados a nunca desistir ou ceder. Logo, não ouvimos falar muito sobre essa palavra, rendição. Se vencer é tudo, rendição é inconcebível. Preferimos contar sobre vitórias, sucessos, triunfos, conquistas, a falar de submissão, obediência ou rendição. Mas render-se a Deus é a essência da adoração.
Então, se render a Deus é essência de adoração. É uma resposta natural ao maravilhoso amor e à misericórdia de Deus. Se render a Deus, gente, é semelhante. Eu gosto muito de trazer analogias, metáforas. Eu imagino um pai que ele está embaixo e um filho que está numa escada alta, num muro, num lugar mais alto que ele. E o pai chega pro filho e diz: vem, pula, filhão, pula, pula, filha, pula, papai tá aqui, e te segura. Se render é você, como filho, se lançar nos braços do seu pai. O filho que ele confia no pai, ele não vai titubear, ele vai se jogar, porque ele sabe que o seu pai não vai deixar ele cair. Ele vai confiar até o fim. E quando a gente fala de rendição, é dizer assim, olha, se renda nos braços do seu pai. Deus quer usar você em tudo que você faz, em qualquer área da sua vida. E para você ser esse canal de Deus, você só precisa fazer uma coisa: se jogar. Então já comenta aí, ó. Escreve aí esse hashtag se joga. Se joga nos braços de Deus, se joga nos braços do seu pai, porque ele quer fazer coisas grandes em sua vida. E para ele fazer essas coisas grandes na sua vida, você precisa primeiro confiar. Confiar. Então o foco de hoje é adoração. E adoração a Deus é você se render a Ele, é você se entregar a Ele. Nós nos entregamos a Ele não por medo ou por obrigação, mas por amor. O grande segredo, o que é que faz aquele filho se jogar no braço do pai? O que é que faz aquele filho se jogar no braço da mãe, mesmo que ele sinta que ele está no lugar alto? E por que ele tem certeza que ele não vai cair? Porque ele confia nos braços do pai, porque ele confia nos braços da mãe. E é isso que Deus quer de nós, Ele quer que a gente se jogue. E hoje é o dia de você se jogar. E olhe, se você estiver assistindo essa live com alguém, tem alguém do seu lado, seu marido, sua filha, sua mãe, seu irmão, não importa, olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim, se joga, se joga. Diz isso para essa pessoa, porque hoje é o dia de você se jogar nos braços do pai. O ato da rendição pessoal é conhecido de muitas formas: consagração, fazer de Jesus o seu Senhor, carregar a cruz, morrer para si mesmo, se submeter ao amor de Deus. O que interessa é você fazer e não a forma de você fazer. Deus quer a sua vida, toda ela. Deus não quer somente 90%. 90% não é suficiente, 95% não é suficiente. Deus quer que você se jogue por inteiro. Então aquele pai que está lá embaixo e diz, filho se joga, filha se joga. Você não pode dizer assim, tá bom Deus, eu vou me jogar e vou deixar só minhas pernas aqui em cima. Eu vou jogar só a parte superior. Ou eu vou jogar só as pernas, mas minha cabeça vai ficar aqui, não tem como. Quando você fala de se jogar, de se render, você fala de inteireza. Você tem que ir com tudo, com tudo. E existem 3 barreiras que impedem a nossa total rendição a Deus. E você que está anotando, você que está aí com o seu caderno, com sua caneta, acompanhando os insights que Deus tem dado para você, que tem falado com você, anota aí. Existem 3 barreiras que impedem essa nossa rendição a Deus. E o que é, Zandra? Eu preciso conhecer para quê? Para eu vencer essa barreira. A primeira barreira é medo. Muitas pessoas não se jogam nos braços do seu pai porque elas têm medo. E eu já falei várias vezes sobre o medo. O medo paralisa, o medo te impede de avançar, te impede de prosseguir, te impede de ir avante, te impede de alcançar o nível que Deus tem para você. Então a primeira barreira que você vai derrubar hoje é medo. Então escreve aí, fora medo, medo fora da minha vida. Fora medo, porque você vai vencer essa barreira hoje em nome de Jesus. A segunda barreira que impede as pessoas de se lançar nos braços do Pai, para quê? Se render e confiar em Deus completamente. A segunda barreira se chama orgulho. Orgulho. Então, quando você é muito orgulhoso, você não consegue se jogar.
você não consegue se entregar por inteiro, porque você fica preocupado, o que é que vão pensar, o que é que vão falar, o que é que vão achar, e não é bem isso que Deus está preocupado. Deus quer você inteiro, Deus não gosta de metade, Deus não gosta de partes. Então, se você quer se lançar e confiar nele e deixar que ele cumpra o propósito para o qual você nasceu, você vai dizer aí, ó, fora orgulho, fora orgulho. A Bíblia fala sobre um homem chamado Naamã. Ele tinha uma lepra, uma doença terrível, que não tinha cura. E trazia feridas em todo o seu corpo. E ele buscou a cura de diversas maneiras e ele não conseguiu. Um dia uma serva dele, uma menina que trabalhava lá para ele no palácio, falou assim, olha, tem um homem de Deus, que ele é tão cheio da presença de Deus, ele confia tanto em Deus, ele tem tanta conexão com Deus, e olha, Naamã, vai lá, procura esse homem, eu tenho certeza que se ele orar por você, você vai ficar curado. E aí aquele homem falou assim, olha, quem tá doente, gente, faz qualquer coisa pra ficar curado, não é? Vai buscar um médico que for. Se alguém falar, tem um médico lá em São Paulo, em outro país, em outra nação, não importa, a pessoa quer ser curado. E ele queria ser curado, ele foi lá correndo. Eu quero acessar esse homem, eu quero chegar lá e encontrar esse profeta, porque eu quero ser curado. E quando ele chegou lá, o profeta nem atendeu ele, nem atendeu. Mandou um servo dele e falou assim, olha, Deus já falou comigo que vem um homem aí que quer ser curado de uma lepra que ele tem. Faça o seguinte, quando ele chegar, diz a ele que é para ele ir até o rio e ele vai se molhar 7 vezes naquele rio. E quando ele levantar a 7ª vez, ele vai levantar curado. Só que, gente, imagine um homem de autoridade, um homem importante, sei lá. Pense numa posição assim como um rei, um presidente. Ele falou, como é? Quer dizer que esse profeta aí não vai nem me atender? Ele não vai nem me ver? Me manda eu ir para um rio me molhar? Eu não vou me molhar coisa nenhuma, não vou me lavar coisa nenhuma, não. Não vou não. O orgulho dele falou muito alto. E ele quase vai embora, quase volta para a cidade dele e ia voltar doente. Mas alguém que fazia parte do grupo dele, alguém que estava junto com ele nessa viagem, nessa jornada, fez... Meu senhor, o senhor já... A gente fez uma viagem tão longa, o que é que custa? Vamos chegar ali naquele rio? É só o senhor se lavar naquele rio, não vai custar muita coisa. E aí o que é que aconteceu? Ele aceitou a proposta, ele foi lá pro rio, gente. Só que aí ele se molhou a primeira vez e levantou e olhou pro corpo. Nada, todos os sinais lá da doença. Ele foi lá, se lavou pela 2ª vez e quando subiu olhou pro corpo, nada. 3ª, nada. 4ª, nada. 5ª, nada. Eu imagino o orgulho desse homem. E ele falou assim, eu vou me embora daqui, isso não vai funcionar. Mas alguém estava lá com ele e falou assim, meu senhor, são 7 vezes, não custa nada, o senhor já se molhou 5 vezes, o senhor já se lavou 5 vezes, vamos na 6ª vez. Ele vai na 6ª vez, olha pro corpo e ainda está enfermo. Mas na 7ª vez, ele foi lá, se molhou e quando ele subiu, ele levantou totalmente curado, completamente curado, curadaço. E por que esse homem foi curado, gente? Porque ele conseguiu quebrar o orgulho dele. Quebrar o orgulho dele. Tem até uma música que fala assim, Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã. No teu poder. Você precisa se molhar, você precisa se lavar. Nem que isso custe uma viagem longa, você não ser atendido e você precisar descer quantas vezes for necessário nesse rio para você levantar e receber a cura que você precisa. E hoje, Deus fala pra gente o seguinte, pega essa barreira do medo, lance fora. Pega essa barreira chamada orgulho e lance fora.
E você que está chegando agora aí, se conecte com isso. Fora medo da minha vida, fora orgulho da minha vida. Eu quero me lançar nos braços de Deus. Eu quero me lançar nos braços do meu Pai. Zandra, e qual é a terceira barreira? Você falou sobre 3. A primeira é o medo, a segunda é o orgulho e a terceira é falta de compreensão. Às vezes a gente tenta entender as coisas que acontecem, mas a Bíblia diz que muitas coisas acontecem na nossa vida e que confundem os sábios. Nem os sábios entenderão algumas coisas que acontecem nessa vida. Quem somos nós para questionar a Deus? Não busca compreensão de tudo, não busca entender tudo. Entenda uma coisa, se você se lança nos braços de Deus, se você se lança nos braços do seu Pai, Ele sempre terá o melhor para você. Sempre, 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 sempre. Mesmo que seja diferente do que você esperava. É o cuidado de Deus. Como aconteceu ontem, eu tô salvando a live todo dia pra eu fazer um recorte de 15 minutos. Ontem eu fui lá e não tava. E quando eu vi que não tava, eu falei, ok, Deus. Essa palavra que foi disseminada ontem era para quem estava online exclusivamente. Por quê? Não sei. E quem sou eu para questionar? Quem sou eu? Quando a gente aprende a confiar em Deus, a gente entende que tudo que acontece, sempre será para o nosso melhor. Deus nos ama. Queremos controlar nossa vida e compreendemos erroneamente o significado de rendição. Rendição é por inteiro. Então, Zandra, você quer me dizer, eu posso confiar em Deus? Posso. Completamente. A confiança é um ingrediente essencial para que você se renda. Você não irá se render a Deus a menos que você confie nele. Mas você não tem como confiar nele até que o conheça melhor. Então existe uma sequência. Existe um caminho, existe uma jornada. Pois é, uma jornada. Então, primeiro você conhece a pessoa. Ninguém confia plenamente, ninguém se lança, ninguém se entrega para alguém que não conhece. Ninguém. Imagine que você conheceu alguém agora, hoje a pessoa olha para você e fala, quer casar comigo, você vai casar? Não. Não. Primeiro você conhece, depois você confia. E por fim, você se entrega. Então, se você está com dificuldade de se entregar a Deus, se entregar ao seu Pai, significa que algum passo anterior você não está cumprindo. Então, comece pelo primeiro passo, conheça a Deus. Busque conhecer mais a Deus. Quando você diz sim para essa jornada, você já está dizendo para Deus, Deus, eu quero te conhecer mais. Eu quero conhecer mais a respeito do que o Senhor tem para mim, a respeito do propósito que o Senhor tem para mim. E quando você conhece mais, você confia mais. E quando você confia mais, você se joga. Você se entrega. Você se lança. O medo impede que nos rendamos, mas o amor lança fora todo medo. Nós falamos sobre isso em um dos dias anteriores. Onde tem o amor, o medo não habita. Se houver o amor, o medo precisa sair, porque o medo expulsa. O amor expulsa o medo. O amor bota o medo pra fora. Então receba do amor de Deus. Quando você receber do amor de Deus, todo o medo da sua vida vai embora. Não tem como ficar, não tem como viver no mesmo ambiente o amor e o medo. Quanto mais você se der conta do quanto Deus o ama, mais fácil será você se render a Ele. Zandra, como eu posso saber que Deus realmente me ama? De repente eu faço algumas coisas e eu não tenho evidência de que realmente Deus me ama. Fala um pouco sobre isso, olha só. Deus nos dá vários indícios de que Ele nos ama. Ele diz que nos ama. Você nunca sai da vista de Deus. Ele te acompanha em todos os detalhes. Ontem nós falamos que Deus nos observa até quando nós estamos dormindo. Assim como um pai ou uma mãe olha para um filhinho dormindo no berço ou na cama e tem prazer de ver o seu filho ali dormindo, inocente. Deus olha para você e tem essa sensação de prazer, porque Ele não perde você de vista, Ele acompanha todos os seus passos.
Deus se preocupa com cada detalhe da sua vida. Ele lhe deu a capacidade de desfrutar de todos os tipos de prazeres. Ele tem bons planos para a sua vida. Ele perdoa você. Às vezes, talvez, na sua caminhada, na sua vida, na sua história, você tenha se conectado com alguém, de alguma forma você feriu alguém, você machucou alguém. E talvez aquela pessoa ainda não tenha conseguido liberar perdão para você. Talvez você machucou alguém e essa pessoa ainda tem dificuldade de te perdoar. Mas, mesmo quando nós machucamos a Deus de alguma forma, Ele nos perdoa. Ele diz assim: Zandra, eu pego esse seu pecado, eu pego esse mal que você fez, eu pego isso que você me machucou, que você me feriu, que você me entristeceu, eu pego isso, eu amasso e eu jogo no mar do esquecimento para nunca mais me lembrar. Isso, gente, é prova de amor. Isso é amor. Deus perdoa você. Ele é carinhosamente paciente com você, Ele espera o seu tempo. Ele entende o seu tempo. Deus o ama infinitamente mais do que você possa imaginar. Pense na pessoa que você sabe que te ama mais profundamente na terra. Pense nessa pessoa. Deus ama mais você do que essa pessoa. Eu gosto muito quando eu falo pra minha filha assim, tem momentos que eu falo pra minha filha assim: filha, eu te amo. E eu me alegro muito quando ela, em vez de responder assim pra mim, simplesmente eu também, mãe. Mas eu gosto quando ela fala: eu sei, mãe. Porque quando ela fala eu sei, eu tenho uma evidência de que ela sabe, que ela tem certeza que é amada por mim. E eu quero te convidar hoje a receber esse amor de Deus. Imagine Deus olhando para você agora e dizendo: filha, filho, eu te amo. E você desfruta da certeza desse amor. E você olha para Deus e diz: Deus, eu sei. Eu sei que tu me amas. Receba desse amor de Deus. A maior expressão do amor de Deus por nós foi justamente o sacrifício do Filho dele por nós. O sacrifício de Jesus. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Se você quiser saber quanto Deus se importa com você, olhe para Jesus. E veja o sacrifício de Jesus na cruz por nós. Deus é amigo, é libertador. Deus, Ele se alegra quando nós nos rendemos completamente para Ele. Completamente para Ele. Um ponto importante para essa rendição, um ponto importante para você se render totalmente nas mãos do Senhor, é justamente você admitir as suas limitações. Então derrubamos a barreira do medo, derrubamos a barreira do orgulho, derrubamos a barreira de querer entender todas as coisas. E um ponto muito importante, precisamos admitir as nossas limitações. Por que, Zandra? Fala mais sobre isso, eu vou ler aqui para você. Não queremos admitir que somos apenas criaturas e que não estamos no controle de alguma coisa. Essa é a mais antiga das tentações. Sereis como Deus. Esse desejo de ter o controle completo é a causa de tanto estresse na vida. A vida é uma luta, mas o que a maioria das pessoas não percebe é que a nossa luta verdadeira é com Deus. Como, Zandra? Nós queremos ser Deus. A gente quer comandar. A gente quer tomar a decisão. A gente quer fazer escolha, porque a gente acha que o que a gente pensa é o melhor para nós. Mas como eu falei ontem, Deus escuta o que as pessoas falam de você quando você não está presente. Deus vê o que as pessoas veem quando você não está presente. Deus percebe e Ele sabe de todas as coisas. Então, nas suas limitações, jamais você conseguirá discernir o que é melhor para você. Deus sim. Porque Ele vê todas as coisas, Ele sabe todas as coisas e melhor, Ele sempre quer o melhor para você. Aceitamos nossa humanidade intelectualmente para entender que quando estamos diante de nossas limitações, reagimos com irritação, com raiva, com ressentimento. Se a gente for agir conforme a nossa natureza,
No dia que a gente se chateia, a gente quer gritar mesmo, a gente quer bater mesmo, a gente quer quebrar tudo mesmo, porque a nossa natureza humana é assim. Então, às vezes a gente questiona Deus até como nós somos. A gente quer ser mais alto quando a gente é baixinho. A gente quer ser mais inteligente, mais forte, mais talentoso. A gente quer que o nosso cabelo seja diferente. A gente quer ser mais bonito, a gente quer ser mais rico. E muitas vezes a gente fica deprimido quando a gente não consegue aquilo. Por que eu não consigo? Por que eu não consigo? Eu tenho que conseguir isso. Tem alguma coisa que está errada. Mas quando nós percebemos que Deus deu a outros características que não temos e deu a nós características que os outros não têm, nós reagimos positivamente e vencemos a inveja, vencemos os ciúmes, vencemos a autopiedade. Aquela coisa de você ficar se minimizando e tentando achar justificativa para tudo, se sentindo um coitadinho, um ser humanozinho. Deus muda isso, muda essa mentalidade da gente. Deus frequentemente chama pessoas que se entregaram a Ele para batalhar em seu nome. Olha que lindo. O mais importante exemplo de autorrendição é Jesus. Na noite anterior à crucificação, Jesus se rendeu aos planos de Deus. Ele orou: Pai, tudo te é possível. Afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Jesus não orou: Deus, se você puder tirar essa dor, faça por favor. Deus, por favor, tira essa dor, como muitas vezes nós oramos. Mas Jesus disse: Deus, se for do teu interesse afastar esse sofrimento de mim, afasta, por favor. Porém, o grande segredo da rendição está nesse porém. Mas, contudo, se o contrário cumpre o teu propósito, se eu precisar mesmo ir para a cruz, se o teu propósito é mesmo que eu morra naquela cruz, faça a tua vontade. E poucas vezes nós oramos assim, dizendo: Deus, faça a tua vontade. A maioria das vezes a gente diz: Deus, muda isso pra mim, Deus, faz isso por mim, Deus, sabe, mexe isso aqui pra mim. Mas a rendição quer dizer: Deus, é isso que eu quero. Mas se o Senhor vê que não é isso que o Senhor quer pra mim, então, Senhor, faça conforme a tua vontade. Aquele que verdadeiramente se rendeu a Deus diz assim: Pai, se este problema, se esta dor, se esta doença, se essa circunstância é necessária, se isso estava no teu plano, se é um cumprimento do teu propósito na minha vida ou na vida de alguém, por favor, não afaste. Não afaste de mim esse cenário. Não afaste essa situação, não muda essa situação. Se está no teu plano, me dá força, Jesus, porque eu quero cumprir o teu plano em minha vida. Isso, gente, é um nível de maturidade espiritual, maturidade. No caso de Jesus, ele ficou tão angustiado quando ele pensou: meu Deus, eu vou para a cruz, vou morrer naquela cruz. Ele sentiu tanta angústia que a Bíblia diz que Jesus suou sangue, ele transpirou sangue. Render-se não é algo tão simples, gente. Render-se é um trabalho árduo. No caso, é uma intensa guerra contra a nossa natureza. Porque a nossa natureza é o quê? Egoísta. A gente quer pensar primeiro na gente, primeiro na minha família, primeiro nos meus filhos, primeiro o meu trabalho, primeiro o meu negócio, primeiro o que eu quero pra mim. E quando a gente fala de render, a gente fala assim: primeiro é o que Deus quer pra mim. E todo o restante será o melhor pra mim, porque isso é cumprir o propósito de Deus. A Bíblia é clara como cristal a respeito de como você se beneficia quando rende sua vida totalmente a Deus. Em primeiro lugar, você sente paz. Paz. Então pare de disputar com Deus. Concordando com Ele, você ao menos terá paz.
A gente tem as dificuldades da vida, as lutas da vida, as provações da vida, mas quando a gente se rende a Ele, mesmo que estejamos na tribulação, mesmo que estejamos na luta, mesmo que estejamos na provação, a gente consegue sentir paz. E paz, gente, é algo que muitas pessoas querem desfrutar, mas poucas têm a alegria de sentir. Tem gente que trocaria qualquer fortuna para encontrar uma paz. Sabe outra bênção que você recebe quando você se rende completamente para Deus? Você se sente livre, totalmente livre. Quando eu conheci a Jesus, algumas pessoas já sabem da minha história, eu me rendi a Jesus aos 7 anos de idade e cresci ali ouvindo a respeito de Deus, na minha família, minha mãe. E na minha adolescência eu tive uma fase, aquela fase que todo adolescente tem um pouco de rebeldia, um pouco de interesse de conhecer outras coisas, mas nunca me afastei completamente de Deus, mas tive curiosidades. E uma coisa que me chamou muito a atenção foi que eu conversava com algumas pessoas, perguntava algumas coisas, algumas curiosidades, como é uma festa, como é sair, como é experimentar algumas coisas. E eu tive uma única experiência que eu fiz algo que não agradou o coração de Deus, eu fiquei muito triste com aquilo. E eu lembro que eu chamei uma amiga para confidenciar e conversei com aquela amiga. Quando eu estava conversando com ela, ela falou assim, amiga, aí eu falei, olha, o caminho que eu estou é o caminho certo é Jesus. Não tem outro caminho, não tem outro lugar, não tem outra porta. A porta é Jesus, o caminho é Jesus, eu não quero me afastar de Jesus. E aquela amiga minha falou assim pra mim, Zandra, olha, é como se você estivesse numa gaiola, você é um passarinho que está na gaiola. E quando você abriu a porta daquela gaiola e saiu para voar lá fora, e agora você quer voltar para dentro da gaiola. E naquela hora, Deus me revelou algo totalmente diferente daquilo que ela me dizia. E Deus falou, não, filha, não foi assim. Na realidade, você estava totalmente livre. E quando você quis conhecer algo fora de mim, você entrou na gaiola. Mas agora eu te chamo, sai dessa gaiola, minha filha, porque eu te formei para você ser livre. E o que eu quero te dizer essa noite é, Deus não te chamou para ficar vivendo dentro de uma gaiola. Cuidado com seus relacionamentos, cuidado com suas amizades, cuidado com as pessoas que você caminha, com quem você anda, o que você escuta, porque tem muita gente vivendo a vida inteira dentro de uma gaiola. E aquela amiga minha, ela falou a verdade para mim. Ela falou a verdade, olha, fica aqui dentro da gaiola. Ela só mudou a forma, porque tem muita gente vivendo dentro de uma gaiola. Mas Deus quer que sejamos livres. Deus tem para mim e para você voos altos. E que bom que eu descobri isso cedo, eu descobri isso a tempo de voar. E um dos segredos da rendição a Deus é você ser livre. Então, primeiro é você ter paz. Porque tem muita gente trocando qualquer coisa por paz. Quando você se rende ao Senhor, você tem paz. Quando você se rende ao seu Pai, você se torna livre. E se você já se rendeu aos braços de Jesus, eu não estou dizendo sobre religião, eu não estou dizendo sobre igreja, eu não estou dizendo sobre nenhuma denominação, eu estou falando sobre o seu relacionamento com Jesus, você e Ele. E se você já se rendeu para Ele, comenta aí, #eu sou livre. Eu sou livre. Você é livre quando você se rende para Deus, quando você se rende para Jesus, você é totalmente livre. Em terceiro lugar, uma outra bênção que você recebe quando você se rende totalmente para Deus é você experimenta o poder de Deus em sua vida. Você experimenta o poder de Deus na sua vida. Tentações persistem, as tentações continuam a surgir. As provações continuam a acontecer. Os problemas avassaladores continuam a acontecer.
O grande segredo é que você recebe um poder que vem de Deus, uma força que vem de Deus e que te faz superar qualquer limitação, te faz superar qualquer luta, qualquer provação, qualquer dificuldade. É o poder de Deus que vem sobre você. Isso é incrível, isso é maravilhoso, gente. Quando Josué se aproximou da maior batalha da vida dele, ele deparou com Deus, prostrou-se em adoração perante ele, rendeu-lhe os seus planos. Tal rendição levou a ele uma esmagadora vitória em Jericó. Ele confiou tanto em Deus e todos os muros da cidade de Jericó foram ao chão, porque ele confiou em Deus, ele recebeu a força de Deus, ele não precisou de armas, ele não precisou de qualquer tipo de explosivo, ele só precisou se render a Deus. Só. É o suficiente. Entregue-se a Deus. Você não tem de temer. Você só precisa se render. Você só precisa se entregar. A grandeza do poder de um homem está medida na sua entrega a Deus. Pessoas entregues a Deus são exatamente aquelas usadas por Deus. Quando você se entrega a Deus, Deus começa a te usar. Deus começa a te usar. Aí você fala e as pessoas recebem uma palavra de vida. Você olha e as pessoas recebem um olhar de vida. Você sorri e as pessoas recebem um sorriso de vida. Por quê? Porque você está exatamente sendo usado por Deus. Deus escolheu Maria para ser a mãe de Jesus. Por que Deus escolheu Maria para ser a mãe de Jesus? Por quê? Porque ela tinha talento? Porque ela tinha riquezas? Porque ela era bonita o suficiente? Será? Não. Não. Deus escolheu Maria porque Maria se rendeu totalmente a Deus. Quando o anjo explicou a Maria o improvável plano de Deus, ela calmamente respondeu isso. Ela disse assim: sou uma serva do Senhor, que aconteça em mim conforme a tua palavra. Ela não questionou nada, mas eu não sou casada. Mas como eu posso engravidar? Como assim engravidar do Espírito Santo, gerar Jesus, o Salvador do mundo? Eu não estou entendendo. Ela não questionou nada, ela falou só: eis-me aqui e cumpra-se na minha vida conforme aquilo que o Senhor quer. Nada é mais poderoso que uma vida entregue nas mãos de Deus. Portanto, vamos, gente, vamos fazer uma entrega completa, plena, absoluta a Deus. Todo mundo com o tempo se rende a algo ou a alguém. Se você não se render a Deus, você pode se render a qualquer pessoa, inclusive a você mesmo, aos seus prazeres, às suas vontades, às suas decisões. Render-se a Deus não é a melhor maneira de viver, é a única maneira de viver. Nada mais funciona. O restante é só qualquer coisa. Todas as outras coisas, todas as outras vias, todos os outros caminhos levam as pessoas a frustrações, a decepções, a destruições. Algumas vezes leva anos, mas por fim você descobre que o maior obstáculo para você receber as bênçãos que Deus tem para você é justamente quando você não confia plenamente nele, quando você não se entrega completamente para ele, quando você não se rende para ele. Se Deus tiver de fazer uma profunda obra em sua vida, ele começará no momento que você se render para ele. Então entregue tudo a Deus. Tudo a Deus é tudo, inclusive o seu passado que muitas vezes te machuca, inclusive os problemas do seu presente que você está vivendo agora. Eu não sei qual a sua dificuldade. Tem muita gente agora que está com uma dificuldade séria financeira, que está com uma dificuldade séria nas suas emoções, que está com dificuldade séria na sua vida profissional, na sua vida pessoal, na sua vida familiar. Olha, quando você se rende a Deus, você fala assim: Deus, o meu passado, eu não quero me lembrar, eu entrego a Ti. O meu presente, eu entrego a Ti, Senhor. Eis aqui o cenário que eu estou. O meu presente está em Tuas mãos. Senhor, os sonhos do meu futuro, os projetos do meu futuro, eu também entrego a Ti. E sabe de uma, Deus, eu Te entrego os meus medos. Eu Te entrego as minhas fraquezas.
Eu te entrego as minhas mágoas, os meus traumas, as minhas dificuldades de perdoar. Deus, eu te entrego tudo. E quando você render tudo, quando você entregar tudo a Ele, você vai experimentar o que é ser conduzido pelos braços do Pai. Você vai experimentar o que é viver a redenção de Deus. Se as pessoas querem seguir a Jesus, elas precisam abrir mão de suas vontades. Elas precisam estar dispostas a negar a sua vida diariamente, todos os dias. É como se você assinasse um contrato com Deus e dissesse: Deus, a partir de agora, eu coloco a minha vida inteiramente em suas mãos. Eu quero que o Senhor me conduza, me direciona e com certeza Deus sempre terá o melhor para você. Amém? Eu acredito piamente nessa palavra, eu quero viver essa palavra, eu quero que essa palavra seja uma verdade na minha vida e eu me lanço, eu me rendo, eu me entrego totalmente para Jesus, totalmente para Jesus. E se você está comigo, escreve aí: eu me rendo, Jesus, eu me rendo, eu me rendo, eu me entrego para Ti, totalmente para Ti. É justamente isso. Lígia escreveu aqui, ó: morrer para si e nascer para Deus. Esse é o grande projeto de vida. E eu quero compartilhar com você agora a reflexão do dia de hoje. Você que está com seu caderno, sua caneta, está anotando aí os insights todos os dias, anota. A reflexão do dia é: a essência da adoração é a rendição. Se renda a Ele. Esse é o segredo. A memorização. Eu vou compartilhar com você aí o texto para você memorizar. Diz assim: entreguem-se completamente a Deus, para que Ele use vocês a fim de fazerem o que vocês nasceram para fazer. Eu vou repetir. Entreguem-se completamente a Deus, para que Ele use você para fazer o que você nasceu para fazer. A referência dessa palavra está em Romanos 6, no versículo 13. Romanos 6, 13. E a pergunta do dia, para você meditar, para você refletir e para você encontrar a resposta. Porque a resposta para essa pergunta não está no livro. A resposta para essa pergunta não está em mim. A resposta para essa pergunta não está na pessoa que está ao seu lado. A resposta para essa pergunta está dentro de você. E a pergunta é o seguinte: qual área de minha vida estou evitando entregar nas mãos de Deus? Qual área da minha vida estou evitando entregar nas mãos de Deus? Deus não quer só sua vida particular. Deus não quer só sua vida financeira. Deus não quer só sua vida espiritual. Deus não quer só sua vida sentimental. Deus não quer só sua vida profissional. Deus quer tudo. Então, se você identifica na sua vida alguma área que você está com dificuldade de se render totalmente a Deus, pense, reflita a respeito dessa área e coloque diante de Deus. E eu tenho certeza que Deus vai fazer uma mudança significativa na sua vida, significativa, transformadora, incrível.